E aí, pessoal? Galera, mais um Stellarcast, dessa vez com um dos nossos aprovados no CFO Bombeiro Militar. É uma satisfação imensa sempre, né, trazer os nossos aprovados aqui, conhecer a história de cada um deles, a trajetória, e isso tem ajudado muitas pessoas aí que estão com esse mesmo objetivo de ser aprovado no curso de formação de oficiais. E hoje eu estou aqui, pessoal, com o Jorge. Satisfação, meu amigo, te receber Tudo bem, aqui. capitão? Aprovado no CFO Bombeiro Militar. Inclusive, nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo, a gente ainda está nas demais fases, né? A Sim. gente está fazendo aí, treinando para o TAF, e tenho certeza que você vai passar em todas as demais fases, porque a gente está junto, a gente vai até o final. Satisfação te receber aqui, Jorge. Vamos iniciar aqui falando como foi o teu fundamental ali, a tua base, né? Muita gente pensa assim, tem aquela ideia de que quem passa no CFO é sempre aquele cara muito inteligente, nerd, que sempre foi nerd a vida inteira. E eu queria saber de ti, foi assim pra ti? Tu sempre foi muito estudioso? Ou como foi ali no teu ensino fundamental até chegar no médio? Como é que foi? Beleza. Boa noite, rapaziada, pra todo mundo que tá assistindo a gente. É, eu fazia mais parte dessa turma que sempre foi mais estudioso, assim, né? Porque lá em casa, eu tinha muito exemplo das minhas irmãs. Então, como elas meio que capinaram o mato, assim, eu já tinha um caminho das pedras, então eu já sabia por onde ir. Então, eu sempre me mantinha ali acima da média e tal, não era aquele cara que só sentava na frente, ou então que só tirava nota boa, mas eu fazia o máximo ali pra estar sempre um pouco acima da média. Cara, isso é massa, né? Quando a gente tem uns irmãos que vão na nossa frente, a gente vê que tá dando certo pra eles e às vezes até o cara que deu errado, às vezes a gente tem um irmão ali, pô, o cara que não quis estudar muito, que ficou brincando e tal, aí tu vê, pô, se deu errado pra ele, deu ruim ali, eu acho que Das é bom. duas vias dá pra pegar o exemplo. Exatamente. Agora tem um cara que não pega esse exemplo, né? Tem aquele cara que tá vendo acontecendo com o outro ali e não aprende, né? Tá Sim. vendo que aquele caminho ali vai dar errado e não observa e não aprende. Que eu tenho certeza que tu deve ter visto muito isso aí ao longo da tua vida, né? Sim, sim. É muito mais interessante a gente aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios, né? Então a gente tem que estar sempre antenado, assim, pra estar aprendendo com o que tá acontecendo ao nosso redor. Exatamente. Teve muitos exemplos assim na tua família, assim, de pessoas que alcançaram grandes êxitos, assim, passar em concurso ou vestibular, através, né, dos estudos. Teve alguém assim na tua família que tu tem Sim, como sim. referência? Rapaz, graças a Deus, eh a minha geração não foi a que iniciou, o caminho pelo ensino superior, né, foi a geração superior à minha, né, dos meus pais, dos meus tios e tal. Então a gente pegava muito esse exemplo porque a geração acima deles fez de tudo para que eles conseguissem alcançar, né, o ensino superior, então pra gente sempre foi muito valoroso isso. E aí eu tenho o exemplo do meu pai que tipo assim, sempre se demonstrou que era muito difícil só pelo menos se manter estudando no ensino superior. Então eu sempre valorizei muito poder querer esse caminho sem ter que me sustentar ao mesmo tempo, entende? Então eu sempre valorizei muito. Com certeza, então, naquelas reuniões familiares sempre rolava aquelas histórias, né, do teu avô, o quanto que ele se esforçou para os teus tios, né, e teu pai estudar e tal. Aí desde criança tu fica Sim, escutando aquilo e ficava, é, cara, fica não tem. martelando, é. Cara, isso é. Na minha família teve isso também, né? A minha mãe não se formou, né? Minha Uhum, mãe, ela é merendeira, mas a minha tia, né? A minha tia, ela se formou em medicina, inclusive, né? massa. Porque a minha mãe era mais velha e teve que vir para a cidade e tal. Só que a mais nova conseguiu. Os outros irmãos ajudaram também, né? Dando aquele suporte, os meus avós ajudaram. E a mais nova conseguiu se formar. E na minha família rolava muito isso, cara, né? Sempre o pessoal falava assim, ó, tá vendo? Aquela tua tia, através dos estudos, passou em medicina, aquele, através, né, se esforçando, na raça. E com certeza na tua família. Sim, justamente. E aí, quanto mais próximo o exemplo, assim, mais fica fixado. Não sei se tu pensa assim, mas quanto mais próximo, mais fica fixado. E aí eu também escutava muitas histórias do meu pai de que quando eu queria acordar um pouquinho mais tarde, assim, né, descansar e tal, ele, rapaz, 5 horas da manhã, eu já tava vendendo rapadura, lá em Imperatriz que ele veio, né? Aí então fica muito fixado. Então, quanto mais perto o exemplo,
mais fixado fica na cabeça. E pior, quando teu pai teve não teve o suporte que tu teve, né? Uhum, E com certeza teu pai falava isso, ó, cara, eu não tive o suporte que tu tá tendo, olha o que tu tá justamente. tendo, tá estudando, tá tendo tudo isso aqui e tal. Rolava muito essa pressão também pra ti, assim, Com tu se certeza, sentia... com certeza. Aí, mas tem que transformar isso numa pressão bacana, né? Porque ele não tá falando isso pra falar que tu tá fazendo menos que ele, as condições são diferentes, né? Mas é pra ensinar a valorização. Mostrar o esforço que ele tá fazendo, né, cara? Que Sim, infelizmente tem muitos filhos que não dão valor, né? sim, Tu estudava em escola particular? sim, sim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar sempre em escola particular. Então, com certeza, cara, teus pais, assim, né, fizeram um esforço tremendo para te manter numa escola particular e com certeza, e tu pensava muito isso, assim, quando tu estudava, pô, meus pais estão pagando caro Sim, aqui. com certeza. Eu sempre. Lá na minha escola tinha uma questão que era o seguinte: se eu conseguisse manter acima da média durante o semestre inteiro, eu conseguia concorrer à bolsa para não pagar o semestre inteiro. Então eu lutava muito por isso, para justamente dar essa folga monetária para eles, entendeu? Bacana, então tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 14 ou 15, Pô, isso é por massa, aí. porque infelizmente nem todo mundo, nem todos os adolescentes têm essa visão, né? Não tá nem aí, pô, né? Não tá nem aí pro pai, não Sim. tá nem aí pro esforço que o pai faz, né? Mas é bacana tu já com 14 anos ali tendo essa visão. Mas pois é, aí claro que tem o valor de eu já pensar assim, mas eu também tenho que pontuar o exemplo das minhas irmãs, o exemplo dos meus pais, Sim. né? Como eu tava te contando, o meu pai ele era mais de verbalizar essa questão para eu valorizar. A minha mãe não. O exemplo dela era só de eu ver como é que ela tava, de eu ver como ela mudou a situação da minha família e tudo mais. E aí meu pai não, ele era sempre mais de verbalizar sobre essa questão de 5 horas já tava, né, trabalhando e tudo mais, e também ele queria transformar qualquer situação, mesmo que corriqueira, nisso. Por exemplo, a gente ia num bar, e aí ele sempre foi muito de uma pessoa externa, então a gente conversava muito com os garçons e tal, e aí tinha um certo lugar que eu não lembro o nome, e aí ele já amigo dos caras e tal, falando assim, rapaz Henrique, eu vou te apresentar esse cara aqui. Aí o cara chegou e tal, o restaurante estava um pouco vazio, aí dava pra gente conversar um pouco, sem a pressão dele estar servindo as outras mesas. E aí ele foi me contar a história dele lá, né? Que ele veio do Ceará e aí tava trabalhando como garçom e tudo mais e ele não conseguia tempo para estudar. O que ele mais queria não era nem dinheiro, tipo assim, dinheiro pronto na mão dele, ele queria só tempo para estudar. Então, pra tu ver, eu tinha acho que talvez até menos que 14, 15 anos da história que eu te contei, mas isso ficou muito fixado na minha cabeça. O cara tava barganhando por tempo de estudar e eu tinha tempo para estudar de sobra, entendeu? E aí ficou muito fixado na minha cabeça. Isso é muito forte, né? Porque tu, com 14 anos tu viu que o cara queria, né? E não tinha essa oportunidade que tu estava tendo. Tu tinha 14 anos, teu pai estava podendo te dar aquela oportunidade de ter uma casa, ter um local de estudos. Sim, E tu, eu sei que, assim, e ter um pai assim é muito bom, né? Porque ele te mostra com exemplos, né? sim, sim, Te na mostra com prática. exemplo, tá vendo essa pessoa aqui, ó? Ela tá querendo, mas infelizmente ele não. E nessas situações, com certeza alguém tá assistindo aqui nesse momento, às vezes tá passando por isso. Sim, Tá certamente. trabalhando, né? Trabalha, às vezes passa o dia trabalhando, às vezes tem um filho também, Uhum, aí já dificulta bastante, porque a pessoa tem que dar atenção para a família, para o filho, para o trabalho, e às vezes ele só consegue estudar ali na madrugada, na noite. Então, sim, cara, se você tem aí 14, 15 anos, aproveita, você tá na melhor fase da sua vida para com estudar, certeza. cara, né? É o teu melhor. Então, esse ensinamento, com certeza, né, bateu forte em ti nesse Fixou. momento. E tu falou Uhum, assim, pô, eu tô no momento que eu tenho que aproveitar aqui o máximo possível, sim, né? Então eu tô percebendo que tu fez um excelente ensino médio. sim, sim, Fez um fiz. excelente ensino médio. Nesse ensino médio, teve algo que dificultou essa tua trilha nos bons estudos? Teve algo assim que dificultou? Teve, mas não foi uma questão só pra mim, né? Foi a pandemia. Aí eu sempre fui um cara chegado em esportes. Sempre fui, né? De estar jogando bola e tal, desde molequinho na rua e tal. E aí quando chegou a pandemia, eu acostumado a jogar bola assim, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, não conseguia estar praticando. E aí tu lembra, né? A pandemia foi de 2020, de março até o ano seguinte, né? Então, quando chegou assim, meados de outubro de 2020, a conta chegou.
a conta chegou mental, né? De não estar me sentindo muito bem, de não estar me sentindo disposto e tal. E aí eu diagnostiquei, mesmo sozinho, né? A falta disso, a falta de esporte. Foi um momento assim, foi no meu terceiro ano, aí me atrapalhou um pouco. Quer dizer que no terceiro ano é o momento que mais importante É, né? Porque o justamente. teu último ano é o momento que tu tá revisando todos os assuntos do ensino médio, Uhum. segundo ano, e tu tava vindo numa pegada de estudo bacana, né? E Isso, teu terceiro ano foi a pandemia, no caso. foi. Foi justamente a pandemia. E, Aí atrasou um pouco o Enem e tal. e como é que tu se sentia assim, porque assim, às vezes a gente ficou mais isolado, né? E tu era uma pessoa que tinha aquele costume de estar com a galera lá e Sim. tal. E como é que tu superou isso? Como é que tu fazia? Rapaz, sempre que eu podia, eu tentava estar em contato com as pessoas, mesmo que virtualmente e tal, né? E também é, entrando em contato assim com a natureza, tipo, indo na praia e tal, até passar esse tempo de Covid e a gente poder voltar à normalidade. Isso, cara, é muito importante, principalmente, né, assim, tem pessoas que já estão no nível bem avançado de estudo, né, e acabam se isolando de Sim, tudo, né, se isolando dos amigos, às vezes deixa de fazer prática, se isola, fica só i- no quarto estudando. isso aí é um âmbito interessante para alertar a galera, de tipo assim, ah, botei na cabeça que quero passar pra CFO ou pra medicina e tal, tá bom, pode estudar, faz teu corre na manhã. Mas também não se isola, também não deixa de praticar teu esporte, porque isso aí a conta vai chegar, tu vai ter consequências que tu não vai estar vendo, mas com certeza vão estar acontecendo, entendeu? As pessoas que passam, elas mantêm o equilíbrio. Ela Sim, estuda, mas ela deixa ali um tempo, final de semana, para sair com os amigos, justamente. conversar, fazer uma corrida, fazer um exercício, fazer um esporte. Cara, eu conheço várias assim pessoas, né, que não passam por conta disso, que às vezes Sim, se isola do mundo. e não E isso pode. é muito importante, galera. É importante você ter um tempo para você, ter um tempo Com de para certeza. conversar, pô, sabe, explicar, falar do que tu tá sentindo. E às vezes com essa questão de rede social, né? Sim, Isso aproximou as pessoas que moram longe, mas também distanciou distanciou pessoas que estão perto. o contato ali, né? Que é aquela coisa de conversar e aí tal. Às vezes Uhum. fica muito na tela de um celular É, e e tem também, aquela. às vezes, tem muitas vezes que as pessoas são levadas a pensar assim por outras. A gente não vai estar citando aqui nome, né? Mas tem muito monitor que quer aparecer em rede social e quer falar pra pessoa estudar ali 10 horas líquidas por dia. E, meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Não dá certo isso, pô. Não tem pra que exagerar tanto, entendeu? É só fazer, metaforicamente aqui falando, o feijão com arroz certinho, bem temperado, que vai estar tudo certo. Não precisa estar exagerando assim, entendeu? E isso acaba criando uma ansiedade muito grande nas Com pessoas. Porque, certeza. cara, tu fala assim, tem que estudar 10 horas por dia. Cara, não existe isso. Uhum. Você não vai conseguir estudar 10 horas por dia. E às vezes a pessoa não consegue e fica, meu Deus, eu não vou É, passar. Conheço pessoas que estudavam 3 horas por dia e passaram no CFO. três pois é. horas e meia, 4 horas por dia, 2 horas e meia trabalhando. Sim. Mas eles faziam daquele momento ali, aquela hora que ele tinha disponível, o máximo, Sim. né? Eles expandiam porque É faziam estudo porque ativo. justamente quem tem essa rotina aí mais apertada, né? Ou de ter filho, ou de ter trabalho, valoriza muito o tempo. Então, aquelas 2 horas ali que ele tinha, ele não tava se lastimando por estudar. Ele tava agradecendo por ter aquelas 2 horas, 3 horas de estudo. Então é completamente diferente. E assim, como é que foi então quando tu terminou o terceiro ano? Tu já sabia que tu queria passar no CFO? Tu queria sempre quis CFO ou tinha outra vontade? Tu tinha outro sonho? Como é que era? Não, não. Na verdade, essa história é um pouco curiosa. A questão do destino é muito engraçado. Porque se eu te falar aqui que eu não conhecia o curso, de jeito nenhum, eu não conhecia o curso, eu não sabia que para ingressar na Corporação de Bombeiros era mediante vestibular. Eu imaginei que era uma instituição, né? Que a pessoa, claro que se quisesse trabalhar lá, ia ter que se submeter aos trâmites e tudo mais, mas não sabia que era via vestibular. E aí foi justamente numa época que eu estava trancando o curso que eu fazia, que era direito, que uma prima minha, na verdade não é nem prima, prima de consideração, chegou pedindo exame pra minha mãe, exame não, encaminhamento, que ela é médica, e aí era justamente para abdominal total, que eu fiz agora, mês passado. E aí ela foi comentar comigo, né, no almoço, assim, de bobeira. Ah, filho, fulana pediu encaminhamento pra fazer
o exame lá do CFO Bombeiro. CFO Bombeiro? Como assim, pô? Eu não sabia o que era. E aí veio muito bem a calhar, porque era justamente numa época da minha vida que eu não sabia pra onde ir. Eu tava vendo regresso do direito, eu não sabia o que eu queria, eu pensava em outros cursos e tal, pensei em administração, mas batia na parede, que eu não me via muito lá. Medicina eu sabia que não era pra mim e tal. E aí, enfim, caiu como luva, comecei a pesquisar e me interessei pelo curso. E aí é bom até aproveitar um momento para te agradecer pelo teu trabalho. É, não só montando esse curso aqui que a galera acompanha, né, não tá assistindo esse podcast à toa, mas também pelo teu trabalho de influência. A galera, não sei se tem algumas certas pessoas que podem fazer graça e tal, mas é muito importante, pô, o teu trabalho de influência, porque foi na caixinha de destaques do teu Instagram que eu tirei várias dúvidas minhas, pô, várias dúvidas minhas, acerca da carreira, acerca de como um militar deve se portar e tudo mais, então foi muito importante pra mim, pra eu começar os esforços pra começar a querer passar, entendeu? A partir desse trabalho. Massa, e eu recebo muita feedback legal assim, de pessoas que não conheciam o CFO e ficou sabendo por conta de um vídeo que eu fiz, às vezes no YouTube, às vezes no Instagram. E isso é muito massa. E antigamente, na minha época, não tinha isso quando eu fiz o CFO, não existia, né? Sim. Eu tinha que. Eu lembro que eu olhei um rapaz, na época era tenente, ele era cadete, né? Ele no ônibus com a farda do bombeiro, eu fui lá perguntar pra ele, no ônibus, aí, pô, me ajuda, me responde como é que é, o que que é isso, porque tu tá com farda na UEMA e tal, Uhum. botar crédito na minha carteira. Aí eu fiquei perguntando pra ele, que não existia nada disso na internet. Sim, Hoje em dia tem bastante coisa, né? Mas às vezes eu procuro fazer um trabalho ali mais mostrando, às vezes, um pouco o dia a dia, mostrando, né? sim, E tem dado certo. E eu comecei foi assim, né? Foi sim, tirando dúvida da galera lá no Instagram, e aí foi crescendo, foi transformando no curso, e eu nunca imaginei que fosse ter essa quantidade de aprovados, que graças a Deus a gente tem sim, os aprovados aqui. sim. E Então, assim, assim, caso o senhor tenha alguma dúvida acerca do caminho que o senhor tá trilhando, pode não ter, porque o senhor tá ajudando uma galera muito boa. e é muito gratificante, pô, ver assim o sucesso das pessoas, ver a quantidade de pessoas que eu tenho ajudado, né? Que o meu Instagram e o curso têm ajudado tantas pessoas a serem aprovadas, a alcançar o sonho dela, a tirar dúvida, né? Que às vezes, nesse terceiro ano, né, do ensino médio, às vezes a gente recebe aquela pressão, né? Pô, tem que decidir logo. Qual a profissão que tu quer ser, o que que tu quer ser? Tu quer ser Sim, médico, advogado? Foi uma decisão difícil, porque, pô, se eu escolher errado, eu vou passar o quê? 30 anos da minha vida trabalhando numa coisa que eu não gosto, ou escolher errado, passo 2, 3 anos para voltar a escolher sim. outra coisa, aí eu vou ter perdido 2 anos. Fora É muita pressão. a pressão familiar, caso tu adentre em um curso que tu não quer, passa aí, vai escutar de muita gente. Muita gente que não devia estar nem se metendo, mas com certeza vai escutar. E terceiro ano do ensino médio é esse período, cara. É o período que tio se mete, aí vem outro, o primo passa em medicina, aí tem outro primo que passa em engenharia. Ó, tá vendo? Ó, passou ali, ó, tá ali, ó, Sim. passou. E a pressão só aumentando, só Só aumentando. aumenta em cima de ti, cara. E ainda mais tu que ainda não tinha se decidido, né? Uhum, sim. Então ali. E o engraçado também, acerca nessa questão de se decidir ou não, eu tranquei direito 2 vezes. A primeira vez que eu tranquei, é, eu tava fazendo o direito noturno. Aí eu imaginava que, dentre outros motivos, porque eu não tava gostando do curso, era por ser no noturno, né? E aí eu dei essa sobrevida e fui pra lá de novo, só que de manhã. E assim, eu não considero um tempo perdido, porque nessa turma de direito de manhã eu fiz amizades muito boas, assim, muito valorosas. Foi uma fase da minha vida que eu agradeço muito por ter vivido e, querendo ou não, agora na carreira que eu vou ingressar, foi bom ter brincado um pouco, assim, entre boas aspas, né? Porque faculdade não é brincadeira, mas, enfim, ter tido essa vivência lá na UFMA. Tu passou na UFMA em Direito, então. Isso, Logo no terceiro ano, e logo saindo do terceiro ano. foi. Então Uhum. tu passou logo de primeira no Foi, Enem. rapaz, me raspando todinho no muro porque eu fui o último do noturno, fui o Foi, né? 25 do noturno, então, tipo assim, depois de mim não teve ninguém. Caramba, isso é muito bacana porque isso demonstra que tu era um aluno muito bom, né? Porque passar Uhum, logo no curso. Direito é um curso concorrido, né? sim. Então tu fez quantos períodos de direito? Eu fiz três, 3 períodos. três períodos. Então tu chegou lá, o que que tu não gostou do direito, assim? O que que foi? Uhum. Ah, rapaz, quando eu comecei a pegar o direito ali na prática, questão de parecer, questão de analisar acórdão e tal, muitas questões me desapontavam, assim. Por exemplo, uma delas,
quem tá me assistindo e faz direito, me perdoe, mas é que a grande verdade é que eles fazem da linguagem engessada só por fazer. Não tem motivo para a linguagem ser tão engessada. Parece que eles fazem de propósito. Isso me irritava. Eu ficava pensando assim, rapaz, se eu for ficar vendo aqui isso aqui, trabalhando com isso aqui a semana todinha, eu vou ser muito infeliz. E aí, somado a isso, é, e querendo ou não, direito, ele está sendo ofertado em muitas universidades, muitas faculdades. Então tá saindo muita gente pro mercado de trabalho. Então eu tive a sagacidade de pensar assim, rapaz, tá saindo muita gente, tá querendo entrar, muita gente no mesmo lugar. Só vai se destacar aquele que tiver realmente afinidade, aquele que realmente tiver tesão na profissão, e eu não sou um desses. Eu não quero ser alguém medíocre, e aí eu quis procurar outro caminho. Isso é verdade, galera. O mercado de direito está muito saturado. Assim, muita gente formada. Sim. Muita gente. Os caras que são muito bons, sempre vai ter mercado. Mas eu vou te falar, várias faculdades abriram, todo ano liberando um monte de Sim. gente, saindo gente formada em direito. É oferta e procura. Se tem muita gente no Justamente. mercado, com certeza, questão salarial, você deve pensar. Sim, Então, sim. assim, e fora, que assim, eu também pensei muito nisso, cara, sabia? Meu ensino fundamental, eu quis muito fazer direito, sempre quis passar em concurso na área jurídica, ou ser advogado, só que eu pensei exatamente como tu pensou, caramba, olha a quantidade de pessoas se formando, aí eu vou passar 5 anos na faculdade, para depois ainda fazer uma OAB, aí que eu vou começar a ganhar dinheiro, e eu precisava de dinheiro logo para resolver minha vida, entendeu? Eu precisava ajudar minha família, eu precisava ter dinheiro para resolver minha vida, cara. Sim, com Então eu queria comprar certeza. meu carro, minha casa, eu queria ajudar minha família, que na época a gente passava por uma certa dificuldade. Sim. Então, assim, cara, por isso que eu também desisti, né, na época de fazer direito. Nem fui para a área jurídica. Mas, assim, tu levou em consideração esse lado financeiro. Tinha muito isso também contigo ou não? Tinha. Assim, eu não vou mentir. Não é como se lá em casa eu fosse urgente que eu entrasse com dinheiro ajudando. Graças a Deus, a condição não é essa. Mas eu também me senti um certo peso, assim, né? Das despesas que eu dava lá em casa. Então eu imaginava assim, rapaz, se eu puder dar uma condição um pouco melhor pros meus pais, eu vou dar. Além de querer ter minha autonomia, É entendeu? muito bom, né, cara? Ter liberdade, por exemplo. Pô, tu já tá com 21 anos agora? 21 anos. 21. Cara, quando chega ali nos 18, né? Quando tu sai da escola, essa é a verdade. Tu sai da escola, já rola uma pressãozinha. Fala assim, cara, tu tem que fazer alguma coisa, cara. Sim. Tem que, ou vai pra faculdade, começa a trabalhar, rola essa pressão. E Uhum. tu começa a sentir realmente um peso. Fica assim, Sim. pô, cara, eu quero sair com a minha namorada, quero sair pra algum lugar, eu não tenho que ficar pedindo pra papai, pô. Isso me doía muito, cara. Sim, Me doía com muito toda certeza. e como é que era assim? Como é que tu via isso? Tu também, ali na época, isso te motivava também a fazer pior? Era uma das coisas que mais motivava, assim, ter autonomia, é, poder. Que ganha uma certa maturidade, né? A pessoa lidando com o próprio dinheiro, querendo ou não, ganha uma maturidade de saber administrar, de saber repassar esse dinheiro para certo lugar, para outro lugar. E isso é muito importante para o ser humano, né? Dignifica. E a verdade é que qual é o outro curso que faz isso, né? Que te paga um valor mensal, né? E valor inicial de R$ 5.000, né? Não é Uhum. um valor inicial, porque depois se você se formar, você passa a ganhar em torno de quase R$ 10.000. Então, assim, inicial, como cadete, né? Em torno de R$ 5.000, e você já está empregado, já é considerado um funcionário público, Sim. né? Já tem todas as garantias de um funcionário público. Qual é o outro curso que faz isso, cara? Pois é, e aí fazendo um paralelo justamente com o curso que eu egresso, me garante emprego. Porque era Exatamente. exatamente o que eu pensava, né? Tá muita gente querendo ir pro mesmo lugar, mercado de trabalho muito saturado. Vai me garantir um lugar. Só um lugar para me trabalhar, vai me garantir isso. Ninguém vai me tirar. Ah, exatamente. A estabilidade é muito Sim. bom, cara. Saber que tu vai ganhar certinho teu salário todo mês ali, tu vai ter um plano de carreira definido, né? Tu vai seguir carreira, podendo chegar e até coronel da corporação do Corpo de Bombeiros, né? Que Uhum. tu vai estar ingressando. Isso também me chamava muita atenção. Sim. Com certeza, isso aí é o que chama muita atenção da grande É. maioria. E assim, na época, tu chegou a trabalhar em alguma coisa ou tu só estudava? Não, eu só estudava. Graças a Deus eu tive a oportunidade de me dedicar só pros estudos. Inclusive, ano passado, quando eu comecei a fazer o corre para passar no CFO,
eu tranquei integralmente a faculdade. Aí eu escutava de muita gente, por que que tu vai trancar? Tu pode conciliar. A galera que, tipo assim, não tinha dimensão da dificuldade que é pra passar pra CFO. E ainda bem que eu tinha esse discernimento de não achar que era brincadeira. Que eu tinha que me dedicar integralmente, que não dava pra conciliar. E de fato não dava. Assim, mesmo tendo esse tempo todo para estudo, foi difícil. Cara, é uma decisão difícil. Sim. Essa é uma decisão difícil. Largar ali ó, eu não fiz isso, cara. Eu fiz engenharia. Fiz ali 2 meses dois semestres de engenharia, né? Eu não larguei a engenharia, mas eu diminuí as minhas cadeiras. Uhum. Eu fiquei só com duas, três cadeiras. Eu fiz o primeiro completo, depois, no segundo período, para estudar mais, eu só fiz ali algumas 2 cadeiras. Sim. Então eu não larguei, cara, eu não parei. Por conta disso, porque, pô, eu ia ficar em casa. Aí minha família ia falar, pô, tu largou a faculdade pra ficar. Às vezes a Sim. tua família não Não, entende. eu me preparei Tu- totalmente para conversar com meu pai. Como é que foi essa conversa? Como é que foi Rapaz, isso aí, cara? rapaz, a minha mãe ela é uma pessoa mais tranquila, né? Nesses momentos assim, ela é uma pessoa mais tranquila, mais compreensiva. Na verdade, melhor dizendo é isso. O meu pai não, eu sabia que tinha que ser uma conversa ensaiada. Que eu tinha que ensaiar ali os argumentos mentalmente, ensaiar mentalmente que nem eu fazia com essa mesma entrevista aqui. E enfim, aí eu aproveitei ali um momento que ele estava sentado no sofá, assistindo o seu bom futebol, né, de bom humor, não era o time dele. E aí eu me preparei lá para conversar com ele, falar os meus motivos, e eu sabia que os meus argumentos podiam ser o que fosse, mas o meu argumento mais poderoso era justamente a estabilidade e autonomia que CFO me oferecia. Eu sei que se eu fosse mudar para qualquer outro curso que não me oferece isso, tirando medicina, que a galera tem todo esse fascínio e tal, eu sabia que ele ia me contrariar. Então eu fui tranquilo justamente por ter esse argumento aí na manga. E ele aceitou tranquilo. Rapaz, eu acho que ele ficou remoendo um pouco. Assim, mesmo com esses argumentos, ele ficou remoendo um pouco de. É porque, querendo ou não, a gente tá com um pássaro na mão, né? E deixar esse pássaro voar é complicado. É muito difícil, cara, porque ainda mais tu que passou na UFMA, né? Tu tava Uhum. fazendo direito na UFMA, é o desejo de um monte de aluno agora, né? E ainda mais tendo o passado de já ter trancado. Porque essa era a segunda vez que Ah, eu essa tava era a trancando. segunda. Sim. Ah, então tu passou 2 vezes na UFMA, é isso? Não, é porque quando eu tranquei, Ah, trancou e voltou de novo. eu Ah, pude voltar entendi, justamente de entendi. manhã. Então, assim, cara, isso é uma decisão difícil. E é muito pessoal também, né? É muito É. pessoal. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Tem gente que até sai do emprego Uhum. para se dedicar. Eu também não, deixar claro, eu não, jamais faria isso, eu continuaria trabalhando, até Sim. porque Não, o trabalho é completamente pô, é diferente de tu. totalmente diferente. Tem gente que me pergunta lá no Instagram ou no WhatsApp, Capitão, eu tô pensando em largar meu trabalho. Cara, Não. como é que tu vai sobreviver, cara? Como é que tu vai É. sobreviver? Mas tem casos, cara, que a pessoa largou o trabalho. Eu Uhum. até falei lá no Instagram, contei essa história. O cara largou o trabalho e juntou dinheiro, né? Passou um ano estudando pro CFO e não passou. E não passou. Aí no outro ano, a mulher dele ajudou ele foi ser Uber. Ele saiu da Vale, cara. Ele tinha um emprego na Rapaz. Vale, saiu, passou um ano estudando, não passou, mas no outro ano, trabalhando de Uber e estudando, ele conseguiu, cara, ser aprovado. Então, assim, é uma decisão, cara, muito pessoal e muito difícil, entendeu? Mas isso aí mostra também que uma coisa não tá literalmente ligada à outra. Ele passou justamente no ano que ele estava trabalhando. Então ele soube se organizar melhor. Cara, tem pessoas, né? Tem pessoas que precisam não ter outra opção para dar o seu máximo. Sim. Eu não sou assim. Eu não sou, tô deixando claro que eu não sou assim. Eu gosto de ter uma coisa aqui certa. Eu Aham. sou assim, eu sou assim. Uma Eu garantia, né? gosto de ter uma garantia. Eu não entro assim sem ter uma garantia. Por exemplo, na minha época, quando eu vou fazer, eu me senti mais tranquilo em fazer o CFO porque eu estava na engenharia. Uhum. Eu fazia engenharia na UFMA, então isso me deu uma tranquilidade. Então, já dizer, eu não sou assim. E tem gente que é do meu estilo, mas tem outras pessoas que, para passar no CFO, eles tiveram que abandonar tudo e se dedicar de cabeça naquilo. É. Que é o que eu conheço muito, e a grande maioria que eu conheço é assim. São Uhum. pessoas que largaram faculdade, às vezes, muitas vezes, até largaram o emprego, ou era a sua última opção, não tinha opção, e toda a família estava renegando, falando, como é que tu fez isso e tal?
E as pessoas passam, Sim. entendeu? As pessoas passam, porque ela não tem opção. Mas eu tô deixando claro que eu não sou assim. Não aconselho ninguém a fazer isso. Rapaz, pra mim era chato essa situação, porque como eu te falei, né? Eu valorizo muito esse tempo que eu passei na UFMA pelas vivências e também pelas amizades. Então, quando eu resolvi largar o curso, foi muito difícil largar pelo pássaro na mão, como a gente tava falando, mas também foi muito difícil largar pelas amizades. Tipo assim, de não ter nenhuma cadeira com eles, não ver eles nenhum dia na semana. E aí eu via o grupo movimentado, deles indo almoçar junto, aí deles indo embora junto, e pá, e eu ficava com muita saudade. E aí então, isso de um lado pesou muito, é, de saudade, eu senti falta e tal, mas de outro lado também me motivou. Tipo assim, pra não ter sido em vão. E aí motivou muito pra eu estudar também. É, essa ideia partiu só da tua cabeça ou alguém mais te apoiou nessa ideia de largar a faculdade assim? Rapaz, eu acho que eu não tive muitos companheiros de ideia, não. Tipo assim, eu escutava muitas pessoas de que eu não precisava trancar, que dava pra conciliar, fazer só duas cadeiras e tal. Mas eu tinha esse discernimento que ia ser um bicho bruto, assim, pra eu encarar, viu? Que não ia ser brincadeira e que eu tinha que me dedicar integralmente. Rolou muito burburinho da família, tu percebia assim que a galera às vezes falava assim, rapaz, tu vai fazer isso, rapaz, tu Rolou vai fazer mais isso. no começo, assim, mas depois eles entenderam. Eu acho que outro fator que adocicou isso aí é por causa da minha idade, né? Talvez se eu fosse um pouquinho mais velho, Sim. pesaria mais. E depois que tu saiu, né? Tu tinha quantos anos quando tu trancou a faculdade? Eu tinha 20, Tinha 20. Então, justamente nesse ano tu passou logo. passei. E foi a primeira vez que tu fez CFO? Que eu tentei, foi a primeira vez que eu fiz a UEMA também, a prova. É mesmo, cara. Foi. Cara, quer dizer que a primeira vez que tu fez a UEMA, pro CFO tu passou logo de primeira, então. Sim, sim, graças a Deus. Caramba! E como é que foi essa preparação? Pois é, foi, Tu já tinha uma base, né? Tu já tinha uma base, tu já tinha eu tinha passado uma por isso. base e tudo mais e já tinha experiência de vestibular, né? De ter passado e tal, pra direito. É, mas também eu tenho umas certas dicas que eu tava enumerando aqui na minha cabeça pra dar pra rapaziada que tá em casa. Algumas dicas que, se tivessem me dado antes de eu começar a estudar, teriam sido bem valorizadas por mim. Olha lá, presta atenção. Agora que vai sair o ouro aqui, É, pá, galera. eu tô trazendo isso aqui de casa, viu, rapaziada? De casa. Pá, uma das dicas que eu queria dar, que se tivesse me dado antes eu ia ser muito bom, é que toda semana vai acontecer alguma coisa. Toda semana vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do trilho, assim. Ah, tu prepara a semana todinha pra estudar. Não, segunda eu vou estudar isso, terça aquilo, pá, vai acontecer alguma coisa que tu não vai conseguir estudar terça à tarde, por exemplo. Vai acontecer alguma coisa. Então tu tem que preparar, dentro da semana, tu tem que preparar horários de gordura. É assim que eu chamava. Horários de gordura pra quando essas situações acontecerem, tu ter como relocar os horários, entendeu? Essa é uma das dicas. Outra dica a gente já acabou conversando, que é não largar sua vida, não se isolar. Eu mesmo, eu sou um cara que eu consigo conciliar estudo e farra, assim, entre aspas, né? Então, minha sexta-feira à noite, meu sábado eram livres. É, só na reta final, assim, que eu fui começar a alocar meu simulado para domingo, mas eu garantia meu lazer. Sair com minha namorada, sair com meus parceiros, não parei de jogar bola, então isso é fundamental também. Entendi. E essa parte que tu falou aí em relação a alocar horários, muita gente se frustra, né? Por exemplo, acontece muito isso. O cara monta o seu cronograma certinho, bacaninha, bonitinho. Aí por conta que ele não conseguiu estudar naquele dia, ou no segundo dia, ele acaba a semana dele, pronto. É, Ele se frustra, ele não quer mais nem estudar por causa de um dia. E assim, galera, é normal, pô. Tem dias, pô, tem que se tem acostumar com isso. dias que não dá. É realmente, às vezes tu fica doente. Às vezes às vezes sei lá, falta energia, às Chega, vezes não, chega a visita do interior, tem que fazer sala. muda Toda totalmente tua semana vai rotina. ser uma coisa diferente, rapaziada, mas vai Exatamente. acontecer. E tu não pode te frustrar por isso, não pode Sim. perder a constância. É Uhum. normal. E às vezes a gente fica frustrado, né? Sim, Porra, quebrou a semana e aí fica chateado e não quer mais nem pegar em nada. Manter a justamente. constância. Tem que manter a constância. Justamente. Aí outra dica que eu tô lembrando aqui agora é mais pra galera que consegue se dedicar mais pro estudo. Quem trabalha ou tem filho, eu entendo que todo tempo que tiver
é diamante. Mas enfim, quem tiver um tempo, eu recomendo tirar uma semana, 2 semanas de férias, assim. Então, digamos que eu tô estudando aqui durante o ano todo a 100 km por hora, dando meu máximo e tal, não sei o quê. E eu comecei a estudar em massa, assim. Quando for junho ou julho, tirar 1 ou 2 semanas para estudar a 20 km por hora para dar uma descansada. Isso para mim teria sido muito bom. Eu não tive. Na verdade, quando chegou ali em julho, eu tive 3 semanas que eu não conseguia engatar o estudo. Tipo assim, tanto sobrecarregado pelos estudos que se passaram, mas também por dúvidas. Saudade da minha galera da faculdade, incerteza se eu ia passar ou não, incerteza do meu caminho e tal. Então foram 3 semanas que eu nem estudei e nem descansei. Eu só ficava me sentindo culpado. Então por isso que eu mentalizei essa dica. E É aí, melhor tu ter ou feito uma coisa ou outra, sair é, logo, relaxado um pouco e voltar com tudo, porque os 3 últimos meses é fundamental, né? justamente. Aí tem que chegar mais descansado e tal. E também pra botar os pingos nos is ali. Massa. Tu falou agora há pouco que tu saía, né? Saía para final de semana, ali saía um sábado, domingo. Tu saía normalmente, né? Uhum. E assim, isso tu não ficava se sentindo mal quando tu saía, não? Como é que era? Não. Que às vezes acontece isso. É, Pô, eu, tô eu, saindo aqui e tal, podia estar estudando, acontecia isso contigo. Sim, eu acho que casa um pouco com aquilo que a gente estava conversando antes, Sim. dos monitores que botam pilha na cabeça do estudante que ele não pode ter lazer. Enquanto tu E, tá aqui brincando, tem gente lá estudando e tal. rapaz, é muito fácil de imitar porque é cômico, pô. Rapaz, faz teu corre de estudo, faz, mas lazer também. Uma das coisas que eu não tive dúvida no meu caminho foi que meu lazer era fundamental. Cara, E isso eu não tinha dúvida. Quando chegava o final de semana assim, eu ia atrás do meu samba, curtir de boa. Era fundamental. cara, é fundamental ter um método ali. Tem um momento concentrado e tem que ter um momento difuso, que tu tem que ficar tranquilo. E aquilo ali faz parte do aprendizado. Para que tu assimile aquele conteúdo, tu tem que relaxar e às vezes fazer outra coisa. Sim. Às vezes eu tocava violão, cara. Eu tava Olha, ali na matemática, concentrado. Tinha hora que não dava mais, pô. E eu ficava, rapaz, eu largava. Aí sim. eu ia tocar um violão, de repente, rapaz, espera aí. Do nada vinha a ideia na Aham, cabeça, não, a espera resposta. aí. É verdade. Porque funciona, às vezes tu precisa, Só tirar um pouco o foco. tira o foco, que tua mente está trabalhando em outro momento, em outro local aqui, entendeu? Sim, Continua, por mais que tu esteja no formato difuso. sim. Então tu ia no samba e tal, e tranquilo, porque tu E, sabia que e, e, tipo assim, tu não fosse. sem me sentir culpado. Pá, a gente tem que ser honesto com o que a gente tá fazendo. Tipo assim, não querer se enganar. Porque tem muita gente que diz que vai tirar o ano pra estudar e pá, não sei o quê. Só que no fundo, sabe que não tá produzindo legal. Que tá Sim. pegando o celular a cada 5 minutos e tal. Então, se tu fizer teu corre honesto, saber que tu tá estudando mesmo, não tem por que tu se sentir culpado na hora do lazer. Eu mesmo não, não me sentia. Eu ficava de boa. Em relação, Jorge, é, nesse período, né, nesse meio tempo que tu estava na faculdade, né, até passar no CFO, né, em algum momento tu pensou em trabalhar ou rolou algum tipo nesse sentido assim? Porque às vezes a gente, cara, a Rolava. gente quer sair para algum lugar, às vezes fica pedindo dinheiro pro pai. Rolou essa, Rolou. porque assim, é a idade, né, 21, Sim, teus sim. amigos já estão trabalhando, alguns já estão. Como é que foi isso? Rapaz, acho que isso entra na cabeça de qualquer pessoa, pô. E no meu caso, já foi nessa época mais moderna pra cá, né? E aí a minha alternativa era Uber. Eu falava, mãe, eu pego o carro, você é Uber. E aí, mas eu, tipo assim, eu falava, mãe, não é que eu quero ajudar aqui em casa, eu sei que só não precisa e tal, mas eu quero ter o meu dinheiro pra eu gastar com o que eu quiser, porque, né, às vezes eu não acho muito bacana da minha parte, por exemplo, tá gastando dinheiro da minha mãe com farra, assim. Não farra desenfreado, mas enfim, sair pra tomar uma com a minha amiga e tal, e eu não sentia que o dinheiro dela deveria servir pra isso. Eu, rapaz, eu entrei numa lomba de ser Uber. Só que foi muito bom ela ter botado o juízo na minha cabeça de estudar pra no futuro eu ter meu dinheiro e, enfim, graças a Deus eu segui esse caminho. Porque talvez tu tivesse feito isso, tu ia desvincular, tu ia ficar ali, Sim, né, perdendo aquele teu tempo e teus pais estavam tendo condições naquele momento de te manter. sim, Mas eu entendo perfeitamente isso que tu tá falando, porque eu passei muito por isso também. pois é. Às vezes eu queria. Cara, isso era uma coisa que passava muito na minha cabeça quando eu tava estudando. Eu tava estudando aqui e eu pensava, pô, eu queria tanto sair pra lanchar com a minha namorada.
Mas se eu pedir, eu vou ter que pedir pra minha mãe, pro meu pai. Ele já não tem. Ele tem pouco. Eu vou pedir 10, 20 reais pra sair pro lanche. Aí eu ficava me sentindo mal com aquilo, cara. Uhum. Aí às vezes, quando eu saía com ela, eu ainda ficava assim, pô, cara, vai dar. E eu levava contadinho o dinheiro, ó. Pô, contadinho ali. Se ela pedisse um sorvete a mais, eu já ficava. Já ficava, entendeu? Se fosse no de pesar, ela botasse um granulado a mais. Isso era muito doído, cara, ó. Era Era, muito foi. doído. Quando eu levava certinho assim, aí o rapaz vai ser certinho do cinema e Não, depois vai e ser é uma coisa, não sei se tu do conversava com a tua lanche. namorada assim, mas eu converso muito no sentido de, ó, depois que eu passar pra CFO, eu vou conseguir te botar pra te botar mais, vou te botar pra ir no salão, te dar um presentinho melhor. Sim. E eu tinha muita vergonha de falar, às vezes eu tinha vergonha de falar, e pô, tô pouco dinheiro aqui e tal. Aí eu preferia nem ir, cara. Eu Uhum, preferia nem ir, mas isso me motivava. Eu ficava sim, assim, não, cara, eu vou estudar, porque eu quero passar, que eu quero ter meu dinheiro. Aí, pô, é foda, o cara liso é muito ruim, meu. sim. O cara liso, ele tá no meio da galera ali dos amigos, ele já fica desconfiado. Já passou por Ele isso, já né? fica escabriado, Ele fica escaldadinho. assim, a galera começa a pedir, aí a galera, ih, rapaz, será que, ih, rapaz, pede mais uma, aí a galera fica aí, rapaz, será que, aí o cara já fica muito Sim. ruim, pô, a Ele sensação, já fica ligado também, por exemplo, se a galera quiser ir pra outro lugar, ele tinha um dinheiro pra estar ali, mas tem exatamente, um dia do transporte, já não casa. exatamente, cara, isso aí, querendo ou não, é bom o cara passar por isso, porque depois ele fica vendo assim, cara, eu não quero Sim. mais passar por aquilo não, Tem, eu tem, quero que- ter tem que meu dinheiro. saber traduzir as situações que nos cercam em motivação, né? Exatamente, exatamente. Eu lembro que meu maior assim sonho na época assim era poder levar minha namorada na época, né, para um restaurante que eu quisesse, pô, Uhum. sem ter medo de dar conta, cara. Sim, rapaz, Esse era meu sonho. mas isso é um Eu negócio. queria ter carro, a- casa, mas eu no, meu, queria isso no muito. meu caso também é uma coisa parecida. Não só somente o restaurante, mas o próprio cardápio. Rapaz, eu vejo o cardápio do lado direito, isso tá errado, isso tem que mudar. Tem que começar a olhar do lado esquerdo, que é justamente onde tá escrito o nome dos pratos, né? Exatamente, cara, isso e as pessoas ficam me perguntando, capitão, como é que uma dica para me motivar. Mas, ó, cara, quer motivação maior do É. que essa? Olhar pra tua vida, Uhum. olhar o ônibus lotado que tu pega. Tipo assim, o senhor não vai ter como saber o que que cerca essa pessoa, né? As dificuldades que ela vê, que ela vive, que ela não tá sabendo traduzir em motivação, né? Exatamente. Então, assim, assim, voltando aqui para aquele papo lá do quando tu passou, cara. Pô, tu passou de primeira, né, irmão? Sim. Cara, tu passou de primeira, isso aí é o que todo mundo quer saber. Como que passa de primeira no CFO? Uhum. E deixando claro, já fazendo uma análise tua aqui, ele passou de primeira, pessoal, porque ele já vem estudando, ele já estudou, ele teve uma boa Uma boa base. base. Geralmente Tem que quem pontuar. passa assim, de primeira, é quem Uhum. teve uma boa base. Eu não passei de primeira. Sim. Eu não passei, mas eu tive uma boa base. Eu tive uma boa base, mas eu não passei de primeira. Eu passei da segunda tentativa que eu fiz. Com 17 anos eu tentei, com 18 eu tentei da segunda vez e passei. Mas, cara, tem gente que olha teu exemplo e pensa assim, poxa, será que eu vou conseguir passar da primeira vez? E sendo bem sincero com você que está assistindo agora, se você não teve uma boa base no ensino médio, assim, quase impossível você passar da primeira, porque o primeiro ano é muito para você formar a tua base, entendeu? É pra calejar, pra aprender, pra pegar umas cicatrizes ali, né? E tem muita coisa, gente, que não é só questão de estudo. Tudo pode acontecer ali ou na prova ou que antecede a prova. Eu tenho um exemplo forte da minha prima, que é uma querida, eu considero ela até irmã, que infelizmente ela quer passar pra medicina, né? Ela perdeu o gato na semana do Enem. Então, assim, tudo Desestabilizou. pode acontecer, não é só questão de estudo. Então, tipo assim, se não passar de primeira, tá tudo bem, tenta o próximo ano. Claro que cada um tem sua situação, né? Mas, enfim, tudo pode acontecer. E aí eu acho até interessante pra gente falar que é, a pessoa pode ter a fé que quiser. Pode ser católica, pode ser da Umbanda, pode ser evangélico. Mas, assim, rezar, ter fé e pedir proteção na semana da prova, ou no próprio dia da prova, para que não aconteça nada disso que possa te atrapalhar, porque é muito fácil, qualquer coisa acontecer para te atrapalhar. E aí eu tenho esse exemplo forte da minha prima. Cara, isso é muito real. Porque, cara, tu te prepara o ano inteiro para um dia. Sim. Aí nesse dia acontece um problema. Teve um podcast passado que o aluno teve dor de barriga.
entendeu? Ele, cara, isso atrapalhou ele Tudo no dia pode da... acontecer, Cara, né? às vezes tu tá num lugar e tem uma zoada num bar ali, isso te atrapalha, às vezes o corretor, o cara que tá na sala ali, erra o tempo, não... Cara, milhares de coisas podem acontecer, mas tu tem que Muita estar coisa. preparado para aquilo, para aquele Sim, dia. Tu tem que estar sim. preparado para aquele dia. E, e o fato de ter passado de primeira, cara, e o fato de passar de primeira, muita gente vai se perguntar, como é que tu fez isso, né? Uhum. Conta aí pra eles, como é que foi? O que que tu fez pra passar de primeira? Rapaz, Fala na tua boca aí. muita dedicação, claro, isso aqui é elementar, né? Mas organização também é primordial. Assim, se eu puder me estender aqui um pouco nos detalhes, eu vou me estender. Mas, enfim, organização é fundamental. E eu via os seus vídeos dizendo da importância de ter um horário e tal, isso eu já sabia. Mas, assim, quando tu bota na prática, tu vê a diferença. Eu fazia o meu horário no Excel. Tipo assim, eu estudava no computador, e aí eu deixava o meu horário no Excel. Então, meu computador era basicamente meu melhor amigo, né? É a pessoa entre aspas, né? É, que eu mais via. Então, eu deixava ali no Excel já na aba de atalho, assim, e eu já planejava a semana toda. Quando chegava domingo, eu já escrevia tudo que eu ia ver em cada dia. Fazendo a ressalva daqueles horários gordura que eu tinha te dito, eu já dizia assim, segunda-feira eu vou botar para estudar matemática. Mas eu não falava que eu ia estudar só matemática. Eu já estava pontuado quais aulas eu ia ver e quanto tempo tem cada aula, para eu já saber quanto tempo eu vou perder. Então isso me poupava energia, me poupava tempo na hora de sentar para estudar, porque eu já sabia o que eu ia fazer. Por sinal, já botava até o link. Só pra eu clicar e já, tipo assim, em menos de 5 minutos eu tá sentado pra estudar, porque eu sei que aquele tempo que antecede o cara sentar na cadeira é fundamental, porque 5 minutos vira meia hora muito fácil. Exato. O muro pra 5 minutos virar meia hora é muito baixo. Enfim, então eu deixava tudo muito organizadinho, o meu horário no Excel, eu fazia também, tipo assim, cada matéria eu botava uma cor. Tipo, biologia eu botava verde. História eu botava roxo. Então, quando eu bati o olho, eu já sabia o que era sem ler. Então, tipo assim, esses detalhes de organização são fundamental. Não tô dizendo que a pessoa não vai passar por causa disso, né? Mas se puder fazer, por que não? Excel é de graça, é só botar ali no Google, não tem problema nenhum. Essa questão de quando chegasse domingo, tirar meia hora só para organizar quais aulas tu vai ver na semana também é muito massa. Porque uma coisa é tu saber que, segunda-feira é dia de matemática e história. Outra coisa é tu já saber o que que tu vai ver em matemática e história naquele dia. Porque aí tu só clica na coisa e tu já tá sentado estudando, entendeu? Então é isso, eu acho que é fundamental também fazer simulado toda semana. Eu comecei a fazer simulado tarde, eu queria ter começado a fazer simulado mais cedo. Mas mesmo assim, ainda fiz ali na média de uns 20 simulados durante o ano todo, 20, 23. Então também é fundamental o simulado. Esses horários gordura que eu tinha te dito, pra pessoa não perder a cabeça, porque, meu irmão, quando tu perde um horário aqui, perde outro horário ali, e aí quando tu vê a semana já tá perdida, isso vira uma bola de neve, de ansiedade na tua cabeça que. Eu vi que tu é muito organizado, né? Em colocar ali no Excel exatamente tudo que tu vai fazer durante a semana. E, cara, muita gente erra justamente por isso. Eu falo muito isso nas lives. Cara, domingo é o dia que você tem que sentar e planejar a tua semana. Uhum, E fazer exatamente o que tu faz. Colocar o que que eu vou estudar na segunda, qual o assunto que eu vou estudar daquela matéria na segunda-feira, se eu uhum, vou revisar, ou se eu vou fazer questões, se eu vou fazer. Qual sim, o assunto que tu vai ver daquela matéria? Porque uhum. o que a galera faz? Ao começar a estudar, quem não faz isso, senta e fica assim, olhando pros materiais e fica assim, por onde é que eu vou começar? É, Nessa molecagem aí, ele perde meia hora. além de, por exemplo, ali é uma segunda-feira, sentei pra estudar, não sei o que eu vou estudar, não tô de muito humor porque ninguém merece segunda-feira, a pessoa vai estudar o que ela gosta. É um erro, né? Exatamente. O senhor bem sabe que é um erro. Então, assim, já ter declarado assim que tu vai estudar, mesmo que seja segunda-feira, é importante também. E isso é muito bom que ele falou, porque tu tem um dia de planejar, tu vai saber exatamente o que tu precisa estudar e não o que tu gosta de estudar, porque é um vício, né? Às vezes Sim, a gente gosta de exatas, a gente gosta de matemática e física, só quer estudar isso. é, Mas pelo teu planejamento, tu sabe que tu tá errando mais em história, por sim. exemplo. Tu tá errando mais em química. Então tu precisa colocar mais atenção nessas matérias. E aí, por exemplo, meu bicho-papão é física. Meu bicho-papão, assim, eu me tremo todinho pra física. E aí eu dedicava quase.
quase não, o dobro de tempo para física, assim. Se eu tenho 2 horários de história, que é a minha matéria favorita, para física eu tinha 4, 5. Porque eu sabia que era meu bicho-papão, que eu tinha que fazer mais questões daquilo. E eu também sabia que eu ia ter que estar voltando 10 segundos, 15 segundos para tentar entender o que o professor tava falando, entendeu? Massa, Isso é cara. bacana. E aí, outra dica, e atropelando aqui de novo, Ah, pô. é muito importante, rapaziada, é horários de revisão. Horário de revisão é fundamental também. Porque tu pode até entender o assunto aqui. Ah, hoje eu vi, digamos que logaritmo, eu vi. Não, acho que logaritmo não é nem o melhor exemplo que é exato, né? Digamos que eu tô estudando história do Brasil. Tá, estudei. Daqui a um mês, eu não vou ter a mesma riqueza de detalhes que eu tinha quando eu estudei. Porque eu entendi no dia, eu fiz questão e tal. Então, horário de revisão é muito importante. E no meu horário era um fixo. Eu tinha horário de revisão quase todo dia. Se não era todo dia, era 4 ou 5 dias na semana, horário fixo de revisão, para eu estudar o que eu estudei há uma semana e há um mês. Era uma forma de estar relembrando minha cabeça do que eu tinha estudado e não deixar esquecer. Então é muito bacana isso. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica naquela neura de aprender mais, aprender novos Uhum. conteúdos e novos É. conteúdos, e ele acaba esquecendo dos assuntos que ele viu Aí ele não há sabe 2 meses nem o atrás. novo e nem o que ele viu. Pois é, então tem que assim, tem que fazer essas revisões. Por isso que é tão bom fazer as questões, né? Sim. Porque e na reta final, eu sempre dou é muito importante, principalmente na reta final, você fazer muitas questões e muitos simulados. Inclusive, pessoal aí do Método Maximus, pessoal aí dos nossos cursos, né, a gente está preparando vários simulados para vocês. Inclusive, tem um aplicativo de questões Rapaz, que o Stellar vai lançar em breve. esses simulados do Estelar foram fundamentais. Porque, assim, uma coisa é tu fazer questão de prova antiga, outra coisa é tu simular uma questão que literalmente pode cair na prova. E aí também casa com outra coisa que eu recomendo pra rapaziada que tá estudando, que quer começar a passar, que é corrigir o simulado. Rapaz, quando tu tá fazendo o simulado ali, a atenção que tu tem para as questões é redobrada do que as questões que tu faz durante a semana solta, assim. Então, quando tu vai corrigir, aquela questão, tu tava com a atenção tão redobrada que quando tu corrige, viu que o teu erro fica. Então, é muito importante corrigir simulado. E tem gente que não gosta, tem gente que fica que nem um prêmio. Fiz hoje 90 É, questões, fiz hoje 50, 120, mas tu corrigiu esse simulado, tu fez uma boa correção, sabendo uhum, o porquê tu errou daquilo. Às vezes tem questão lá que ele até chutou e coloca como certo. sim, Como, justamente. acertei. Não, tu tem que fazer a correção. Cada questão eu errei por quê? Foi falta de conteúdo? Foi falta de atenção? A pessoa tem que estar atenta em relação a isso, né? Com certeza. E, e como é que foi? Eu queria te perguntar, como é que foi assim o momento, né, que tu do dia da prova, né? Como é que era a tua estratégia do dia da prova? Por onde tu Uhum. começava? O que que tu fez? Rapaz, uma coisa que eu tinha certeza, eu não segui nenhuma receita de bolo assim de monitor, de estudo nenhum. Eu sabia que eu tinha que deixar o que eu mais gostava por último, que é humanas, né? Geografia e história me deu muito bem. Então eu sabia que eu tinha que deixar por último porque eu não eu poderia estar cansado da prova, mas como eu gosto, não seria tão maçante para mim. Então eu começava por natureza. Eu ia para linguagens, porque eu não podia estar com a vista cansada já maçante da prova, porque eu sei que seria uma parte da prova que faria o diferencial, porque a maior parte da galera acerta e tal. Aí depois eu ia pra redação, e aí eu fazia exatas e humanas. Tu não gostava muito de exatas, essa é a matéria que tu tinha mais dificuldade. Sim, sim. Assim, matemática eu não tenho tanta dificuldade, mas também não vou dizer que eu gosto. E aí, como física é meu bicho-papão, eu considero exatas ali a minha pior parte, sim. Foi por isso que ficou sabendo do Estelar também? Por conta, como é que tu Sim, conheceu o Estelar? eu já ele conhecia, né? Como eu disse, o senhor foi muito importante para eu decidir a começar a fazer o CFO. Aí eu via o senhor divulgando e tal, e aí chegou um certo tempo do ano que eu não tinha entendido alguns assuntos. Um que eu tenho bem pontuado fresquinho aqui na minha cabeça é eletromagnetismo de física. Eu não entendi essa, essa coisa maravilhosa. E aí enfim, eu quis procurar outros caminhos para entender. Foi aí que eu decidi assinar o Maximus para ter tanto essa vertente de revisão, como essa vertente de entender assuntos que eu não entendia. E aí foi só com o professor de física do Maximus que eu entendi eletromagnetismo.
Nosso Vieira. É, cara, um estudante. Assim, ouviu demais isso, hein? Muito. Ele é um paizão, assim, tu é louco. Fofos, Cara, cara. e ele assim, o Maximus ali, a gente traz um conteúdo de uma forma bem objetiva, né? A gente traz exatamente aquilo que tu precisa, né? Sem ficar em enrolação, sem perder tempo. E isso é bom para quem quer ganhar tempo, porque às vezes a Sim, gente vê, né? A gente vê tantas aulas aí de coloca uma hora de 1 hora e pouca, muito daquilo a 1 hora ali, é muita enrolação sim, e pouco é realmente conteúdo. E o Maximus, a gente quis realmente trazer algo direcionado para a prova da UEMA, né? sim. Que é exatamente a prova do E CFO. aí tem esse diferencial que é bem voltado para a UEMA, que tem muitos assuntos que a UEMA ainda aborda, que a maioria dos vestibulares não abordam. Outro exemplo que eu tenho fresco na minha cabeça é elipse, em matemática. Esse não tinha na outra plataforma que eu me preparei na outra parte do ano. E, enfim, sem ele eu não conseguiria entender. E eu via ele com um bicho papão assim, gigantesco, assim, um bicho de 7 cabeças. E aí depois que o professor Gama me explicou lá, o monstro passou a ter só uma cabeça. Cara, fera, né, pô? Não, a gente, graças a Deus, a gente tem, né, trazido os melhores, pô. Os melhores. Os melhores, sem dúvidas, estão no Estelar. Os professores, assim, são fantásticos. E eu queria saber de ti também, né, eu queria muito saber isso. Como foi o dia, né, que tu descobriu, que tu foi aprovado, né? Como é que foi, assim, como é que foi esse dia? Quem foi, Uhum. quem soube primeiro? Tu soube primeiro? Como é que foi essa... Rapaz, pra galera que não sabe, primeiro sai o quádruplo e só depois, quase um mês depois, que sai efetivamente a aprovação. Mas ali com o quádruplo, pela minha colocação, que, enfim, graças a Deus, aos orixás, eu passei em primeiro, eu tive a graça de passar em primeiro. E aí foi minha prima que me mandou mensagem, É porque essas questões a gente não sabe o horário que sai, né? A gente sabe o dia, mas não sabe o horário. E aí era 11 da manhã, eu pensava que o certame ia ter uma certa preguiça, ia mandar só ali no final da tarde, então eu não tava tão antenado assim. E ela me mandou mensagem, e pô, tu passou, não sei o que, não precisa nem te procurar, que tu tava lá em primeiro. Eu fiquei muito feliz. E assim, passa um filme na cabeça, né? Toda a trajetória, todos os momentos assim que tu tá esgotado, que tu não consegue mais pensar em nada, depois de passar o dia estudando, todos os nãos que tu tem que dar o ano inteiro. Ah, já vai, já vou. Tudo isso passa na cabeça. E aí, enfim, fiquei muito feliz, meu coração quase saindo pela boca. E a primeira coisa que eu fiz foi agradecer, né? Rezando, agradecendo a quem cuida de mim. Massa. E na hora tu ligou, como é que foi tu contar pro teu pai, né? Eu lembro que teve aquela conversa, né? Conversa que vocês ali foi uma conversa difícil. Como é que foi? Como é que ele recebeu essa notícia? Rapaz, eu deixei pra contar no almoço, né? Que a gente lá em casa a gente tem o Ah, costume. tu guardou segredo, Guardei. guardou segredo, não contou na rapaz, não Sim, aguentava quando a, a gen- gente a não olha. gente, a gente tem o costume de almoçar. É bom que foi perto do Sim, almoço. sim, sim. Aí a gente tem o costume de almoçar junto, aí eu deixo pra contar na mesa. Ah, Eu entendi. gosto de fazer assim, contar baixinho, pra galera pensar que não é uma coisa importante, mas na hora tem uma magnitude imensa, aí a galera quase que derruba o prato e tal. Foi Mas foi mesmo. massa. Aí teu pai ficou feliz demais, viu que valeu Ficou. muito a pena, né? A tua escolha, né? Sim. Pai, ele ficou um pouco assim, em ranzinza quando eu contei pra ele, mas durante o ano, quando ele me via realmente pegando assim no rojão, ele passou a entender a seriedade da questão, assim. Ele viu que realmente tu estava te dedicando muito àquele É, projeto, né? uhum, E com certeza ele ficou muito orgulhoso e apoiou, né, naquela sim. tua decisão. É porque ele também, ele trabalha em Alcântara, e aí ele sempre me pede pra eu levar ele lá, né, quando eu posso e tal. E aí quando eu fazia direito, eu tinha essa disponibilidade, eu levava ele lá e tal, tranquilo. Quando eu tava estudando pra CFO, eu sabia que, tipo assim, já ia acontecer alguma coisa na semana, aquilo que a gente tava conversando. Se eu ainda fosse levar ele lá, eu ainda já ia perder mais, assim, quase 1 hora de estudo, e aí, enfim, toda vez que ele me pedia, eu falava, opa, vou já começar a estudar ali, é fundamental esse horário e tal, e aí ele conta hoje em dia que ele tinha que engolir. Blá. Aí ele faz a careta dele lá. Tinha que engolir não querendo, mas não, beleza, Justamente. beleza. Rapaz, e com certeza, se tu não tivesse passado nesse agora, a pressão ia ser maior, ia ficar assim, pô, cara, É, não passou e tal. Porque acontece isso. Muita gente tá passando por isso agora. sim, Não passou, mas, cara, não passou naquele momento, mas não quer dizer que tu não te esforçou. Ah, com tem gente que se certeza. esforçou muito, mas realmente não passou. Sim, E às vezes a família não entende aquilo ali, né? sim. Acha que é muito fácil, que não tá passando porque não tá estudando. Às vezes é vagabundagem mesmo, né? Não, Às vezes não vamos realmente tem gente que mentir. só enrola mesmo.
Tem gente que tá só enrolando. Mas tem gente que realmente, porque não teve uma boa base, às vezes tava estudando, mas precisa de um tempo, precisa formar uma base para depois ir para os assuntos mais complexos, né? Rapaziada, tem que entender que a primeira vez tu aprende muitos atalhos. Aprende muito detalhezinho que vai fazer total a diferença pra segunda tentativa. A primeira e segunda tentativa se diferem muito, pô. A segunda, o cara já sabe a manha do dia da prova, já sabe o que ele mais errou. Então, assim, segundo ano, pô, vai ser bem melhor que o primeiro. Bacana. Eu mesmo, se eu não tivesse passado, eu tentaria de novo e eu sei que meu desempenho ia ser ainda melhor. Sim. E agora, nessa fase que tu está, né? Tô na fase do TAF, né? Como é que foi essa tua. Como é que tá sendo a tua preparação? Tu teve dificuldade, tá tendo dificuldade? Tô fingindo aqui que eu não sei muito, mas eu já sei mais ou menos, né? Porque a gente tá, eu olho o desempenho dele lá, né? Nos Sim. treinos. Mas como é que. Conta aí pra galera como é que foi teu desempenho. Tu tinha dificuldade? Qual era a prova que tu tinha mais dificuldade? Beleza. Eu vou aproveitar esse segundo momento para agradecer ao capitão também por esse apoio no pré-TAF. Foi outra questão que pesou muito na hora de eu assinar o Máximo. Justamente esse apoio do pré-TAF. E, enfim, parabenizar por essa sacada que é muito boa. E, enfim, rapaz, eu sou atleta, assim, né, de futevôlei. Eu gosto do meu futevôlei e tal, sou um cara ativo e eu imaginava que as modalidades do TAF pesariam só pra quem é sedentário, pra pessoa que fica paradona, sentada e tal, não gosta de se exercitar, só que eu não tinha dimensão da situação. Rapaz, todo mundo tem seu bicho-papão, né? Todo mundo tem aquilo que é mais fraco. Eu, por exemplo, no meu caso, o capitão já sabe, era isso que ele já tava fingindo, é a corrida. O meu pior é a corrida. Graças a Deus já tô dentro do parâmetro, mas tá bem recente. A gente tá gravando aqui numa quinta, foi sábado agora, só sábado agora, uma semana antecedente, quase duas, né? 2 semanas antecedendo o TAF que eu consegui estar dentro do parâmetro. E é engraçado, porque cada um tem seu bicho-papão. Por exemplo, tem um parceiro lá que tá treinando com a gente, o capitão conhece, que o problema dele é natação. Só agora também, né? Essa semana que antecedeu esse sábado que eu disse pra vocês, que ele conseguiu fechar os 100 metros. E eu consigo fazer os 100 metros desde o primeiro treino de natação. Então, assim, todo mundo tem seu bicho-papão. E ele só conseguiu fechar os 100 agora. Ao passo que ele é o melhor da corrida. Ele faz 10 minutos na corrida, eu faço 11,5. Então, assim, é muito engraçado essa situação. Cara, isso é muito doido, né? Porque tem alguns alunos candidatos lá da gente que tem dificuldade na flexão, né? Uhum, Tem dificuldade na flexão e a flexão, muita gente acha muito simples, fácil, mas para aquela pessoa que tá ali, é justamente. a dificuldade dela, e isso é muito pessoal. Como no ano passado o Lúcio, por exemplo, ele tinha dificuldade, ele fez para PM, né? No abdominal remador, que é uma prova que a grande maioria acha muito fácil, Sim. mas cada um tem uma É dificuldade. muito pessoal, É então muito pessoal. tem que diagnosticar isso. Inclusive, é essa a dica que eu tinha esquecido, que é pra fazer uma preparação a longo prazo, assim. Eu não estaria penando tanto se eu tivesse subestimado no ano passado, né? Como eu disse, não, eu sou atleta, não sei o quê. Eu sempre Vou, fiz vou, vou esporte. conseguir tirar isso aí de letra. Não, tô em casa. Rapaziada, vamos fazer uma preparação a longo prazo. Todo mundo tem uma praça, tem um parque perto de casa que pode correr, então diagnostica lá. Tá, já tá fazendo um tempo? Beleza. Não precisa apertar tanto. Mas não consegue correr muitos quilômetros, já começa a longo prazo, começa assim, 800 metros correndo direto, passa para 1 quilômetro, depois passa para 1,5, e vai fazendo isso ao longo do ano, para não chegar e querer fazer tudo dentro de 3 meses, que é essa preparação do TAF, né? Exatamente. E o TAF vai ser nessa próxima semana. Vocês estão assistindo esse vídeo hoje, né? Mas o TAF vai ser na outra semana e nós estaremos lá. Vou filmar, vou Sim, mostrar para vocês. Vai ter um outro vídeo aí mostrando o dia do TAF, como vai ser, e vai ser massa esse vídeo. E com certeza você vai passar em todas as fases e vai ser um cadete do Corpo de Bombeiros Militar se e Deus quiser, orgulhar né? muito toda a tua família aí, cara. Se Deus Cara, eu quiser. queria te agradecer, viu, meu irmão? Tua história é Um fantástica, prazer. viu? Parabéns novamente. É muito bom, assim, ver a trajetória de cada um de vocês, ver que vocês passaram por problemas e soube superar cada um deles. Que às vezes o problema que tu passou é o mesmo problema que alguém tá lá, Sim, ó, tá passando também. E essa dica aí as várias dicas que tu deu, as orientações, vai servir para alguém que tá escutando agora nesse momento. uhum. Agora, aquela dica máxima, aquela mensagem que isso aqui que me norteou, isso aqui foi isso que me ajudou.
Fala aí uma dica excelente para quem está querendo passar por Rapaz, curso de formação de oficiais. Qual é a principal? Qual é? Manda lá para a galera lá, ó. rapaziada, não esmorecer. Vai ser muito difícil, vai ter um momento que tu vai querer desistir, que tu vai achar que não tem mais força, que não tem mais gás. Faltando 2 meses ali, eu achava que não tinha mais gás. Eu apelei até pra playlist de música e tal, mas enfim, só segue. Vai dar certo, cabeça erguida. Se não der esse ano, tem o próximo. E é isso, cada um vai passar no ano que Deus quiser. Exatamente, cara, é consistência, é manter firme, é não desistir, porque só não alcança quem desiste no caminho, né? Então é isso aí. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Foi um prazer, eu tô falando aqui que eu tinha até esquecido da presença das outras pessoas aqui no estúdio, de tão leve que tava a conversa, então valeu. Valeu, galera. Não se esqueça de curtir, comentar um vídeo, deixar uma sugestão e em breve terão outros podcasts aí para vocês. E um dia será você aqui, ó. Com Um dia será certeza. você aqui, ó. Um dia ele viu outros assim. Não, é como eu tava falando aqui durante a entrevista, eu ensaiei essa entrevista aqui tem vários meses. É a primeira vez que tá palpável, que tá concreto, mas eu já ensaiei várias vezes. E um dia você aí, com certeza eles estão lá nesse momento assim, rapaz, capitão, pergunta aí se eu vou responder. Exatamente, exatamente. Quando Mas o aí no capitão dia isso pergunta é isso, totalmente diferente, cara. aham. Não, eu pensava que eu estaria mais nervoso, mais ansioso, mas é tranquilo. Pode ficar tranquilo, rapaziada. Mesmo no ensaio da imaginação de vocês, fica mais tranquilo. Valeu, galera. Até o próximo. Tamo junto. É nóis.